Olá, meu irmão, minha irmã, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro As Três Idades da Vida Interior, do padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que é o texto base do nosso curso Em Busca da Intimidade. Vamos iniciar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Nós vamos agora refletir sobre o capítulo 13, que tem como título A Perfeição e os Conselhos Evangélicos. Primeira coisa que o padre Garrigou Lagrange vai dizer, nós estamos aqui refletindo sobre a perfeição cristã, sobre este caminho para a santidade. A primeira coisa que o padre Reginaldo Garrigou Lagrange vai dizer é a importância de se viver, a necessidade de se viver a realidade do desapego para se alcançar a santidade. Veja bem, os conselhos evangélicos são votos que são vividos principalmente por religiosos, pessoas que se decidem a uma consagração de vida, a vida consagrada. Nós também, aqui da comunidade de Missão Maria de Nazaré, somos leigos consagrados. A consagração, que é essa aproximação a Deus, né? ela como meio, ela tem o caminho da pobreza, da castidade e da obediência, que são os conselhos evangélicos. Mas nem todos são chamados a viver uma vida de consagrado, é fato. Mas para ser santo, e aí somos todos então, nós precisamos viver o espírito dos conselhos evangélicos. Porque veja bem, este é o meio, os conselhos evangélicos não é um fim, a finalidade é a santidade, é o amor a Deus sobre todas as coisas, né, com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, não é isso o mandamento supremo? Mas para vivermos essa realidade, amarmos a Deus, nos abandonarmos em Deus, nós precisamos então nos desapegarmos do mundo. E olha que interessante, São João, ele vai dizer aqui que, olha, vamos ler aqui o que diz o padre Garrigou Lagrange. Ele vai dizer que os três conselhos evangélicos, eles se opõem radicalmente àquilo que é chamada tríplice concupiscência da alma, certo? E o que é isso? Diz lá São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, tudo o que está no mundo, e aí ele coloca entre parênteses o segundo o seu espírito, o espírito do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ou seja, olha só que interessante. 1 João capítulo 2, versículo 16, o apóstolo São João, ele vai nos dizer de três realidades que vêm do espírito do mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A concupiscência dos olhos aqui se refere à busca das riquezas, a busca dos bens materiais, aquilo que vemos, né, as coisas desse mundo. Nossa relação justamente com as coisas. A concupiscência da carne diz respeito ao nosso corpo, a nossa sexualidade, afetividade, a nossa identidade como homem ou mulher. Então, a concupiscência da carne diz das nossas inclinações, das nossas paixões sensíveis. Enquanto a soberba da vida diz da nossa relação conosco mesmo. Melhor dizendo que a concupiscência da carne também diz da nossa relação com as pessoas. Então, veja bem, concupiscência dos olhos, relação com as coisas. Concupiscência da carne, relação com as pessoas, as relações, os afetos. E a soberba da vida diz respeito à nossa relação conosco mesmo, com as nossas vontades, os nossos desejos. E o que então acontece com os conselhos evangélicos? São instrumentos dados pelo próprio Cristo para vencermos o espírito do mundo. Ou seja, a pobreza pretende enfrentar a concupiscência dos olhos, enquanto a castidade enfrentar a concupiscência da carne e a obediência à soberba da vida. Um outro exemplo que eu não encontrei aqui no livro, mas que poderia também nos ajudar muito a ilustrar essa questão dessas seduções que o mundo nos quer fazer perder, é a tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus é tentado no deserto, ele é tentado no prazer, transforma essa pedra em pão. Ele é tentado no ter,
se curva diante de mim que eu te darei todos esses reinos do mundo. E ele é tentado no poder, né? Lança-te daqui do alto, e se você é Deus mesmo, os anjos vão te pegar, não é assim? Então essas 3 seduções, essas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto, todos nós sofremos todos os dias. Todos os pecados que existem podem ser inseridos ou na realidade do prazer, ou na realidade do ter, ou na realidade do poder. O prazer está ligado à concupiscência da carne, a relação com as pessoas. O ter com a concupiscência dos olhos, a nossa relação com as coisas. E o poder com a soberba da vida, o orgulho, a vaidade, ou a nossa relação conosco mesmo. Então veja que o espírito dos conselhos evangélicos quer enfrentar o espírito do mundo, das coisas, das pessoas, de nós mesmos. E não é possível alcançar a perfeição, a santidade, sem nos desapegarmos das coisas do mundo. Veja bem, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós viemos a esse mundo e temos as coisas, nos relacionamos com as coisas, com as pessoas e conosco mesmo. Se nós não nos desapegarmos disso, não conseguiremos nos abandonar em Deus. Este é o processo. Quando eu digo que eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso entender que eu tenho que amar somente a Deus. Inclusive, os conselhos evangélicos são os meios, mas a finalidade é viver o amor absoluto a Deus. E para viver o amor absoluto a Deus, eu preciso dizer que Deus, Ele é o meu único amor, por isso a castidade. Ele é a minha única riqueza, e por isso a pobreza. Ele é meu único Senhor, e por isso a obediência. Então os conselhos evangélicos me ajudam como meios para alcançar esta perfeição. Ele chama também de tríplice escravidão. E olha, é muito interessante aqui, é óbvio que o padre Gaio Goulart não fala, não dá esse exemplo, mas eu vou dar, porque ele é bem atual, né? Falava disso, inclusive, recentemente aqui na comunidade. Nós temos um programa de televisão muito famoso, muito conhecido, chamado Big Brother Brasil, não é isso? E tem, na verdade, Big Brother, tem Big Brother não é só no Brasil, no mundo todo, né? E esse programa de TV, ele é uma ilustração muito fidedigna daquilo que o demônio, sim, o demônio, quer fazer com a alma de cada um de nós. Porque veja bem, o que se promete nesse programa, né, é uma boa ilustração, veja bem, se promete ali prazeres, na verdade, colocam homens, mulheres bonitos para se envolverem, criar ali um romance, um prazer, né? E ali o sexo é permitido, por exemplo. Então, existe a busca do prazer, muitos buscam isso, sejam aqueles que assistem, sejam aqueles que frequentam aquela casa, aquele ambiente, buscam o prazer, muitos desses. Outros buscam a recompensa, não é? Tem os prêmios, o dinheiro no final do programa, isso sem dúvida nenhuma é algo apelativo, que é o ter, né? Possuir o dinheiro, o bem, a recompensa. E também nós temos a fama, não é? Porque as pessoas têm, não é uma câmera só como essa, são várias, né, em todo lugar, e as pessoas passam a ser conhecidas, né? Mais seguidas, mais admiradas, mais populares. Ou seja, existem 3 seduções ali. A sedução do prazer, na casa, não é? Vai na casa lá, reúne algumas pessoas bonitas, tem a sedução do prazer. Tem a sedução do dinheiro, né? E aí o prazer eu posso chamar de sexo, propriamente dito, né? Tem um sexo ali. Tem o dinheiro como recompensa. E tem também a fama, né? Por consequência. As pessoas ficam famosas. Agora imagine só que fosse feita uma proposta em que fosse tirar dessas coisas. Tira-se, o sexo não é permitido, não haverá dinheiro e ninguém vai ficar famoso porque não vai haver câmera em lugar nenhum. O que sobra? Sobra um confinamento, não é? Ou seja, sobra uma prisão. Então, veja que, olha que interessante, é a tríplice escravidão. O sexo, o dinheiro e a fama em si não são maus, mas são instrumentos para se escravizar quando vividos de forma desordenada. Então, o prazer, o ter, o poder, são seduções que o demônio utilizou no deserto com Cristo, mas utiliza com cada um de nós. E esse programa, por exemplo, que, diga-se de passagem, foi criado por uma empresa holandesa chamada Endemol, que podemos facilmente traduzir por endemoniados. Né? Então, não estou aqui
julgando quem pensou, quem criou, quem até frequentou este ambiente, mas estou aqui constatando que ele é uma excelente ilustração daquilo que o demônio pretende fazer com cada um de nós, nos escravizar. Então os conselhos evangélicos são, na verdade, para o mundo é uma escravidão, né? Castidade para o mundo é uma escravidão. A pobreza, a obediência é uma escravidão. Você depender, ser submisso, por exemplo, à vontade de um outro, mesmo que seja Deus, é uma escravidão. É justamente o oposto. Os conselhos evangélicos são a libertação das seduções, das seduções do demônio com a alma humana. E aí, então, ele vai dizer que aqui no Garrigou Lagrange, os 3 conselhos evangélicos são a restauração da harmonia original. Veja bem, quando Deus criou o homem, ele o criou pleno, harmônico. E o pecado lançou sobre o homem essa tríplice concupiscência, né? Diante do pecado, da desobediência, da traição da vontade de Deus, o homem passa a assumir em si esta vergonha original, né? Estava nu, o homem era contemplativo, olhava para o corpo da mulher e não sentia ali necessidade de possuí-la, de usá-la, era contemplativo. Então, ou seja, o homem não era dominado pelo prazer, nem pelo ter. Ele tinha todas as coisas, mas o homem foi tentado a ter aquilo que ele não podia ter, né? E o poder, sereis como deuses, disse o demônio, não é verdade? Essas foram as seduções do demônio com o homem original. Depois, Jesus restaura, quando no deserto ele é tentado da mesma maneira e não se subjuga pela tentação. E aí, sendo ele, Cristo, casto, pobre e obediente, ele restaura a harmonia original e nos chama, como o próprio São Paulo diz, Jesus é o novo Adão, justamente por isso, que enquanto Adão caiu na sedução, Cristo não caiu na sedução do inimigo e restaurou a harmonia original. Por isso somos chamados a ser cristãos, novos cristos, castos, pobres e obedientes como ele. E o exemplo perfeito, a ilustração perfeita dos 3 conselhos evangélicos é Cristo crucificado. Cristo crucificado é a prova suprema de amor. Por que meios? Como Deus quis amar o mundo, sendo obediente até a morte e cruz, né? Sendo na cruz ali totalmente casto, totalmente pobre. Então é um assombro para o mundo, mas como ser perfeito? Imitando Cristo crucificado, né? E então, para a gente poder terminar também esta meditação, né? No capítulo 10, no versículo 29 de São Marcos, Jesus disse: em verdade eu vos digo, ninguém deixará sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus campos, por causa de mim, por causa do evangelho, que não receba agora, nesse tempo presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Olha só, aqui está a clareza, ou seja, o que é a vivência dos conselhos evangélicos? É um deixar. É um deixar. Então, quando eu deixo o apego às coisas, quando eu deixo o apego às pessoas, quando eu deixo o apego a mim mesmo, eu estou fazendo isso, obviamente, por amor a Deus, e aqui ele diz, né? Por mim, por causa do evangelho, há uma promessa de Deus para nós. E essa é a nossa esperança. Há uma promessa de que receberemos ainda nessa vida, porque a vida eterna começa aqui. É o germe da vida eterna, como diz Garrigou Lagrange. Ainda nessa vida, 100 vezes mais. Com perseguições, obviamente. Imagine, você desapega das coisas, das pessoas, de si mesmo. Haverão perseguições, porque o mundo oferece justamente o contrário. O mundo nos perseguirá, é óbvio. Nós às vezes tememos a perseguição. Mas em primeiro lugar, Jesus já disse que seríamos perseguidos. Os que vivessem as bem-aventuranças, os que vivessem o ensinamento do Evangelho, seríamos perseguidos, ele disse.
Mas ele diz também, alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa. Por isso, essa é a nossa confiança, de te desapegando das coisas, das pessoas e de nós mesmos, nesse mundo, e nos abandonando a este Deus que nos ama e nos amou primeiro, o que Ele quer de nós é que nós possamos retribuir a esse amor. Nós sejamos, então, tomados pela graça. A recompensa que Deus tem para nós, meus irmãos, veja bem, não são coisas, pessoas e nós mesmos. Veja, não é desapegando disso, Ele nos dará isso, não faz sentido. O que Ele quer nos dar é Ele mesmo. Porque Jesus, Ele é o nosso único amor, a nossa única riqueza e o nosso único Senhor. Isso é tão bonito, e falo para terminar, que quando Deus quis nos dar algo grandioso, lá no seu último, imagine só, Ele ia morrer, Ele já sabia. E aí Ele juntou os seus amigos. E Ele quis dar algo para os seus amigos. Olha que maravilha. Ele quis dar algo. Deus tem tudo. Ele é Deus. Ele quis deixar algo, dar algo para os seus amigos. E o que Ele deu? O que Ele deu? Ele deu a sua presença. Ele disse, está vendo esse pão aqui? Ele é o meu corpo. Está vendo esse sangue aqui? Esse vinho? Ele é o meu sangue. Eu os deixarei aqui. Então, o maior presente de Deus para nós é a presença dele. Essa é a grande recompensa. Haverão perseguições? Sim. Mas ele mesmo disse também que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará. Né? Ele é um Deus Emanuel, é o Deus conosco. Permaneçamos nele, confiemos nele, caminhemos junto com ele, rumo à eternidade. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.